Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula teórica de Química, nós vamos tratar o assunto quantidades em Química. Antes da gente ir para a nossa aula, eu peço para vocês se inscreverem no canal da Escola Online, ativar as notificações. Se gostar da aula, claro, deixa o like. Peço também que nos sigam nas nossas redes sociais. Lá no nosso Instagram nós colocamos o cronograma da postagem de aula, nós passamos para você informações da nossa plataforma, que cada dia tá mais legal. Tá aqui o endereço da plataforma, plataformaescolaonline.com.br. Temos também quiz toda semana, temos várias novidades do nosso mundo da educação, Enem, dentre outras informações. Em breve nós temos vários projetos aí que vocês vão adorar, tenho certeza. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Pessoal, nós iniciamos nossa aula falando de unidades de medida. O que significa medir? Medir significa comparar uma grandeza com unidade de referência da mesma espécie e aí estabelecer quantas vezes contém a unidade. Nós temos unidades de medida para várias grandezas e foi em 1960, numa Conferência Geral de Pesos e Medidas, que foi determinado o Sistema Internacional de Unidades. Então, para cada grandeza foi determinado e padronizado uma unidade de medida. Então, por exemplo, nós sabemos que a unidade padrão de medida para comprimento é o metro, símbolo M. A unidade padrão, a grandeza tempo, a unidade de medida é segundos, é o S. E a massa é o quilo, a quilograma. Nós temos, a partir dessa unidade padrão, as suas subunidades, por exemplo, metro, nós temos o centímetro, o milímetro, o quilômetro, né? Do segundo, nós temos a determinação de minutos, horas, dia, ano. Do quilo, gramas, miligramas, toneladas, não é mesmo, gente? Na química não é diferente. Para a gente quantificar um átomo, uma molécula, para a gente avaliar essa massa dessa molécula em quilograma, seria uma unidade um pouco inviável, porque átomos e moléculas, gente, são de um tamanho muito pequeno. E para a gente avaliar a quantidade da massa, por exemplo, de um átomo, a gente teria valores muito pequenos. E por isso houve necessidade de ter uma medida para referenciar o átomo e a molécula. Essa medida, essa unidade de medida é chamada de unidade de massa atômica. E ela foi definida como padrão o isótopo do carbono de número de massa 12. Então, a gente lembra o que é isótopo? Isótopo é aquela espécie que, por exemplo, o carbono. Existe na natureza o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. O carbono isótopo 12 é o mais abundante, tá bom? E por que foi definido o carbono 12 como o átomo padrão? Foi-se assim definido porque é um átomo, gente, que na época de estudo era um átomo de fácil acessibilidade para isolar, ok? E aí por isso que foi utilizado o isótopo de carbono 12. Então, como foi definida essa unidade de massa atômica? O átomo de carbono 12, então, está aqui representado o átomo. Esse átomo foi dividido em 12 partes iguais. E cada uma parte desse átomo foi definido como uma unidade de massa atômica. Então, 1/12 do carbono 12, ele corresponde a uma unidade de massa atômica, ou simplesmente representado por U. 1U, ok? E aí, todos os outros átomos foi definido a massa em função dessa unidade de massa atômica, que corresponde a 1/12 do carbono 12,
ok? E aí vamos lá. A massa atômica é a massa de um átomo. E a massa do átomo ela é definida como quantas vezes um determinado átomo ele é mais pesado que 1/12 do carbono 12. Então, por exemplo, nós temos aqui uma balança. Nessa balança eu vou colocar o átomo de hélio. Representando aqui a unidade de massa atômica, uma unidade de massa atômica que corresponde a 1/12 do carbono, coloquei aqui esse retângulozinho vermelho. Então, para eu equilibrar essa balança, eu precisei de 4 unidades de massa atômica. O que isso significa? Que o hélio, ele tem, a massa dele é 4U, 4 unidades de massa atômica. A gente pode falar que o hélio é 4 vezes mais pesado que 1/12 do carbono 12, né? Por quê? Porque ele, para equilibrar a balança aqui, precisou de 4 unidades de massa atômica, certinho? Então, a gente define que a massa do hélio é 4U. Então, vamos fazer aqui uma atividade para a gente fixar esse conceito de unidade de massa atômica. A massa de 3 átomos de isótopo 12, então, do carbono, é igual à massa de 2 átomos de um certo elemento Y. Então, vocês estão vendo aqui que a balança está o quê? Equilibrada. Então, a massa de 3 átomos de carbono corresponde à massa de 2 átomos de Y, ok? E aí deu, né, que a massa atômica do carbono é 12U. Então, vamos lá? Como que eu vou conseguir determinar aqui o Y? Se a balança está equilibrada, quer dizer que as massas são iguais. Então, 2Y corresponde à massa de 3 carbonos. Então, significa que se eu tenho 2 vezes a massa de Y, é igual a 3 vezes a massa de um carbono, certo? 3 vezes 12 dividido por 2 é 36 por 2, que é 18U. Então, esse átomo Y tem massa 18U. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, se você entendeu que uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 do carbono isótopo 12 e que nessa situação todos os outros elementos foram definidos em relação à unidade de massa atômica, é fácil você fazer o raciocínio, certo? E aí agora a gente vai ver como medir átomos e moléculas no caso de um elemento químico. Eu não falei com vocês que, por exemplo, o carbono na natureza ele existe como carbono 12, carbono 13 e carbono 14. São átomos de um mesmo elemento químico, são todos átomos de carbono, porém, pessoal, são átomos diferentes. São átomos que possuem a quantidade de massa atômica diferente, né? O número de nêutrons é diferente e por isso a massa atômica é diferente. E nessa situação, lá na tabela periódica, se a gente fosse representar todos os 3 átomos de carbono existentes, vocês concordam comigo que seria uma tabela periódica muito complexa? A gente já tem 118 elementos. Imagine se para todos os elementos fossem representados os seus isótopos. Ficaria extremamente grande e complexo e não ficaria viável a interpretação. Por isso, foi determinado que, para o mesmo elemento químico, foi determinada a massa atômica. O que é massa atômica? É a média ponderada das massas de cada isótopo, onde a porcentagem em que cada um aparece na natureza é o peso. Então, vamos lá. Por exemplo, o cloro. Na natureza, o cloro possui como cloro 35 e cloro 37, certo? O cloro ele possui 2 isótopos. O cloro 35 ele corresponde a 75,8% de todo o cloro que existe, 24,2% representa o cloro 37. Como então calcular a massa do elemento químico cloro? É a média ponderada. Nós multiplicamos a massa do cloro vezes a porcentagem que ele aparece na natureza e fazemos aqui essa média ponderada dividido por 100. Porque aqui a gente usou porcentagem, então a gente divide por 100. Então, a massa atômica do elemento cloro é 35,5U.
quando a gente utiliza aqui uma única casa decimal, ok? Então, é esse valor que a gente encontra lá na tabela periódica. Lá na tabela periódica, a gente não encontra a massa do átomo, a gente encontra a massa atômica do elemento químico. Certo, pessoal? Então, aí nós já aprendemos duas coisas, como quantificar a massa de um átomo e como determinar a massa atômica de um elemento químico. Então, vamos lá. Um elemento químico genérico Y, ele tem 3 isótopos com pesos atômicos 1, 2 e 3, com porcentagem respectivamente igual a 50, 30, 20. A massa atômica do elemento X será... Então, vamos lá. Então, vamos fazer média ponderada. 1 vezes 50, 2 vezes 30, 3 vezes 20, dividido por 100%. Então, a massa atômica vai ser 50, mais 60, mais 60. Então, 60, 60, 120, 170 dividido por 100, a massa atômica 1,71, letra A. Agora nós vamos aprender como calcular a massa de uma molécula. Para a gente calcular a massa da molécula, a gente precisa da fórmula dessa molécula, a fórmula molecular. E aí, é muito simples, gente. A gente vai quantificar quanto essa molécula pesa em função de 1/12 do carbono 12. Então, vamos lá. Por exemplo, a molécula de ácido sulfúrico. Esse ácido, ele apresenta a fórmula H2SO4. Então, ele tem presente 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Como calcular a massa dessa molécula? É como a gente calcular a massa de cada um dos elementos, fazer um somatório da massa de todos os elementos que estão nessa molécula. Então, por exemplo, a massa molar do ácido sulfúrico, nós temos quantos hidrogênios? 2. Um hidrogênio tem massa de 1U. Então, 2 hidrogênios, 2 vezes a massa do hidrogênio. Eu tenho 1 enxofre, então 1 vezes a massa do enxofre. E eu tenho 4 oxigênios. Então, 4 vezes a massa do oxigênio. Fazendo aqui, 2 mais 32. 4 vezes 16, 48. A gente chega num valor de 98U. Então, a massa de uma molécula, ela corresponde ao somatório da massa de todos os elementos. E aí, no caso do ácido sulfúrico, foi 98U. Bem tranquilo, né? Então, vamos aqui calcular a massa da molécula aqui, ó, desse sal triidratado, sulfato de sódio triidratado. Então, gente, vamos lá. Qual que é a fórmula desse sal triidratado? Então, quantos sódios tem? Então, tem 2 sódios, certo? Então, massa do sódio 23. Então, 2 vezes 23. Enxofre, tem um só. Massa do enxofre 32. Quantos oxigênios tem? Tomem muito cuidado aqui, ó. Aqui eu tenho 4 oxigênios. E aqui, ó, cada molécula de água tem um oxigênio. Só que nós temos 3 moléculas de água associadas com esse sal. Então, 1 em cada molécula. Então, 3 com 4 aqui, 7 oxigênios. Ok? 7 vezes a massa do oxigênio. E nós temos aqui, ó, cada molécula de água tem 2 hidrogênios. 3 moléculas de água, 6 hidrogênios. Então, fazendo aqui, ó. 2 vezes 23, 46. 1 vezes 32, 32. 7 vezes 16, 112. 6 vezes 1, 6. Fazendo esse somatório, 196. 196, U. Letra B. Tranquilo, né? Agora nós vamos ver outra unidade de medida para átomos e moléculas, que é o número de Avogadro. Avogadro foi um cientista que ele conseguiu determinar uma relação entre unidade de massa atômica e unidade de massa, gramas. Como que ele conseguiu definir isso? Por meio de experimentos, e ele determinou que se for quantificado uma quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 entidades, nós podemos relacionar a massa de uma molécula ou a massa atômica com a massa em gramas. Como assim, professora? Então vamos lá. O átomo de ferro, ele é um átomo que na unidade
de massa atômica, ele corresponde a 56,1. Mas se a gente pegar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro, nós teremos 56 gramas. Então, Avogadro ele conseguiu determinar que a relação numérica entre unidades de medida e massa é a mesma se a gente tiver 6,02 vezes 10 entidades. Isso não vale só para o átomo, vale também, por exemplo, para moléculas. A molécula de água ela tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A massa molecular é 18U, porque cada hidrogênio é 1, então 2 vezes 1, 2, e o oxigênio é 16. Então, a massa molecular da água é 18U. Se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu vou conseguir quantificar isso em gramas em relação a 18 gramas. Ou seja, eu relacionei massa com massa molecular. Então, o número de Avogadro é o número de entidades, seja moléculas, átomos, íons, existentes em uma massa em gramas, que vai ser igual o valor numérico da massa molecular ou da massa atômica. E esse número de entidades ele corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Então, pessoal, igual vocês sabem que uma dúzia corresponde a 12 unidades, toda vez que falar de número de Avogadro, você tem que saber que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23, ok? É uma informação necessária de ser memorizada, certinho? Então, foi definido que esse valor de 6,02 vezes 10 a 23 corresponde a 1 mol. Então, 1 mol de qualquer substância quantifica 6,02 vezes 10 a 23 entidades, ok? E aí, o mol, ele é igual ao número de Avogadro de entidades de qualquer espécie. Então, vamos aqui o exemplo. Ó. Então, eu tenho que a água, a massa molecular dela é 18U, certo? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, se eu tiver 1 mol de água, corresponde que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, que pesa 18 gramas. Então, é possível quantificar a unidade de massa atômica com unidade de massa, por meio da quantidade de 1 mol, que é 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Então, vamos a um outro exemplo. Ó. O dióxido de carbono, né, o CO2, a massa molecular, uma molécula tem massa de 44U, 44 unidades de massa atômica. 1 mol de gás carbônico, gente, corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que pesa 44 gramas, certo? Então, aqui, ó, mais um exemplo. A massa da molécula de iodo é 254U. Então, 1 mol de iodo vai pesar 254 gramas e vai conter 6,02 vezes 10 a 23 entidades, no caso, moléculas, certo? Então, nós conseguimos relacionar unidade de massa atômica com unidade de massa por meio do mol, por meio do número de Avogadro. Certo, pessoal? Então, vamos fazer um exercício para a gente fixar esse conteúdo. Um determinado tratamento de água foi utilizado 0,355 mg de cloro. Então, molécula aqui, ó, Cl2, por litro de água. O número de moléculas de cloro utilizado por litro foi... Então, vamos lá, gente. Tá aqui, ó, o peso atômico do cloro. Então, 1 cloro corresponde a 35,5U, certo? Qual que é a massa molecular aqui da molécula de Cl2? Então, é 2 cloros. 2 vezes 35,5, que é igual a 71U, certinho? Então, uma molécula de cloro corresponde a 71U. 1 mol de cloro, que é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, corresponde a 71 gramas. Essa massa aqui
né? 0,355 miligramas, eu preciso converter ela para gramas, que é a mesma unidade aqui, correto? E aí, nós podemos falar que em 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de cloro, eu tenho 71 gramas. 0,355 vezes 10 a menos 3 gramas, X moléculas. Fazendo a regrinha de 3 aqui, né? Podemos cortar a unidade de gramas. Nós vamos ter aqui como resultado 0,0301 vezes 10 a 20 moléculas. Então, passando aqui, né? Uma, duas casas, eu diminuo aqui, vai para 18. Então, 3,01 vezes 10 a 18 moléculas. Alternativa A, certo? E aí, para a gente fechar, é possível também a gente quantificar o volume de um gás. Então, gente, nas condições normais de temperatura e pressão, que nós falamos condições CNTP, que são condições CNTP? Vai ser as condições quando a pressão for 1 atm é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, e a temperatura for 0 graus Celsius, ou que corresponde na unidade em Kelvin, 273 Kelvin. E aí, gente, qualquer gás na condição CNTP, 1 mol de qualquer gás, independente de qual gás seja, ele sempre vai ocupar o mesmo volume, que é o volume molar. Então, 1 mol de qualquer gás, 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás, sempre vai ocupar um volume de 22,4. Essa é outra informação que é necessária memorizar. Então, assinale, vamos fazer essa atividade aqui para a gente fixar esse conteúdo. Assinale a alternativa correspondente ao volume ocupado de 0,25 mols de gás carbônico nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Então, 1 mol de qualquer gás nas condições CNTP ocupa 22,4 litros. Então, 1 mol de CO2 ocupa 22,4 litros. 0,25 mol vai ocupar 5,6 litros. Então, tá aqui, multiplicando cruzado, tem aqui o valor, resposta letra C. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, lembrando que vocês precisam entender que existe uma relação entre unidade de massa atômica e massa molar por meio do número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23, que corresponde a 1 mol. E 1 mol de qualquer gás ocupa sempre 22,4 litros. Então, essas quantidades que foram determinadas na química, elas são extremamente importantes na quantificação da massa de átomos, de molécula. Então, quando iniciar os cálculos, né, lá na estequiometria, essas relações de 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23, que corresponde à massa molecular, que corresponde ao volume molar, essa relação ela é extremamente importante. Ok, pessoal? Então, se surgiu alguma dúvida, deixe no comentário, vai ser um prazer responder. E se gostou da aula, deixa o like. Até a próxima!